vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu já tinha gravado pra vocês, né, o dia de São João, então resolvi soltar aqui pra mostrar pra vocês como é que foi esse dia, já que foi um dia que eu não peguei encomenda. No início do dia tava bem chuvoso, a gente já tinha colocado algumas bandeirinhas aqui no quintal, né, porque o quintal é bem grande, né, gente? Então a gente colocou as bandeirinhas aqui pra enfeitar um pouquinho. Ali na frente de casa, meu namorado fez a fogueira, então ela tava coberta, né, porque tava muita chuva. E aí a gente já tava nos preparativos, né? Então aqui ele tinha comprado milho pra gente assar, né? Só que, gente, foi muita comida, misericórdia. Se a gente tivesse convidado a rua toda, eu acho que dava pra todo mundo comer tranquilamente. Pra vocês terem noção, sobrou comida e a gente teve que distribuir o tanto de comida que teve, né? Graças a Deus. Mas aí, ó, a gente comprou milho tanto pra fazer pamonha, pra fazer as coisas, né? Mas enfim. Aí o que que acontece? De manhã, pela o período da manhã, a gente foi organizando algumas coisas aqui em casa, né? Porque precisava limpar. E essa cestinha aqui, gente, eu já vou deixar ela aqui, porque mais tarde vocês vão ver como é que eu vou decorar ali em cima do meu freezer, né? Que vai ficar como se fosse a mesa. Então eu tinha esse pano aí, e aí eu resolvi guardar. Enquanto isso, meu namorado estava varrendo a casa, porque ele é desse tipo, gente. Graças a Deus ele me ajuda muito, então é uma mão na roda pra mim, né? Porque querendo ou não, enquanto eu tô fazendo uma coisa, ele tá fazendo outra, né? E aí, pronto, ele tava aí varrendo a casa, muito envergonhado, porque ele não gosta de ser filmado, né? Enfim, enquanto ele tava varrendo a casa, eu tava organizando algumas coisas aqui, ó. Eu vou fazer bolo de cenoura, vou fazer bolo de milho também. Então ele foi pegar algumas coisas no mercadinho que tava faltando e vou inventar de fazer um salgado, coisa que não era pra estar nem inventando, mas eu inventei. Aí eu resolvi fazer essas comidas tudo pela manhã, né? Pra poder de tarde eu ficar livre. Só que vocês vão ver que ainda de tarde eu tive que produzir mais coisas. Porque, enfim, vocês vão ver o decorrer desse vídeo. Então fica até o final do vídeo pra vocês dar uma olhadinha, tá, gente? E aí, como é que eu falo pra vocês? Bom, nesse dia a gente resolveu fazer aqui em casa. Então a gente chamou dois vizinhos nossos, né? Aqui na rua, gente, a gente só tem, eu acho que uns 5 vizinhos, eu acho, no máximo. Até porque aqui onde eu moro, as casas geralmente o pessoal aluga mais pra temporada, né? Que pra quem não sabe, eu moro na praia, então o pessoal aqui aluga muito por temporada e é difícil você ter casa assim de aluguel, né? Pra mensal. Então, a gente tem poucos vizinhos, digamos assim, certo? E aí, a gente convidou dois, né? A gente tinha convidado outros também, mas o pessoal tinha saído, tinha ido comemorar o São João em Caruaru. E aí aconteceu de que eles não vieram, né? Mas o pessoal que veio deu pra gente brincar, né? Se divertir um pouco aí tranquilo nessa questão, porque, querendo ou não, foi uma coisinha diferente que a gente fez. Aí, gente, depois, enquanto, na verdade, né, meu namorado tava varrendo a casa, organizando as coisas, eu estava nessa parte da comida, responsável pela comida. Basicamente, eu fiquei responsável por 99% da comida, né? Porque eu pensei assim, vou adiantar as coisas agora pela manhã, porque quando for de tarde eu fico livre. Só que aí de tarde eu tive que fazer mais coisas, que vocês vão ver o que aprontaram, inventaram aqui no quintal. Porque até então a ideia seria a gente só ter colocado algumas mesas, né, no quintal e tava tudo certo. Só que aí vocês vão ver o que inventaram de fazer aqui no quintal. Então a gente teve que. Minha mãe e meu namorado ficou ajeitando e eu tive que estar cozinhando novamente. A gente queria fugir da cozinha, mas o pessoal não me deu essa opção, não, entendeu? Aí aqui eu tô começando a fazer o bolo de milho. Eu comecei a fazer logo pela manhã, né? Então, no liquidificador, gente, eu vou fazer o bolo de milho. Lembrando que esse bolo de milho aqui, esse bolo, gente, fica sensacional. Ele fica tão molhadinho, é maravilhoso. Inclusive, essa massa vocês aprendem lá no meu e-book de bolos de caseirinhos, tá? Então, quem quiser adquirir um dos nossos e-books, vou deixar o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês ir lá conferir direitinho, tá bom? E-books bem baratinho. Vocês estão adquirindo conhecimento, eu tenho certeza aí que assim como outras pessoas compraram, já estão colocando em prática, fazendo, trabalhando e ganhando seu dinheirinho, você também pode começar, tá bom? Então, aproveita para dar uma olhadinha nos e-books que a gente tem também de tortas, a gente tem e-books de bolos de aniversário, de recheios, de geleias também, tá? Geleias artesanais, cobertura dos caseirinhos, enfim, gente, opções aí para que você comece, né? Eu sempre indico começar pelos caseirinhos, porque os caseirinhos, gente, é uns bolos bem mais fáceis e você não precisa de tanto investimento. Você tendo um liquidificador, né? Você tendo um liquidificador, um forno e algumas formas você já começa. Então, a opção de você começar a trabalhar com um caseirinho é muito melhor porque aí você não tem tanta opção e também não precisa investir muito para poder
começar, né? E aí, dali, a partir dali, você vai iniciando em outros produtos, assim como eu fui. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu primeiro comecei com os caseirinhos, aí depois né, o pessoal foi pedindo um bolo, a gente foi fazendo bolo vulcão, foi fazendo um bolo de aniversário, uma coisa ou outra. O bom da confeitaria é que uma coisa sempre vai puxando a outra, tá, gente? Então, por isso que a gente sempre vai ter essa opção, né, de sempre ter alguma coisa para vender. Quando o cliente não quer salgado, você tem um doce para fornecer. Quando o cliente não quer um doce, você tem um bolo. Quando o cliente não quer um bolo de aniversário, você tem um bolo caseirinho para servir. Quando o cliente quer um bolo caseirinho, mas quer com cobertura, uma coisa mais em conta, você tem também como servir. Então, são opções assim que você pode trabalhar que não pesa, né, tanto, e também você expande a sua vitrine, literalmente, né, porque você não tem um só produto para vender, né, você tem mais que um, então isso ajuda, porque às vezes quando o fluxo de venda tá baixo, você aposta em outra coisa, né. Eu tô pensando, gente, seriamente em voltar com o delivery, mas aí eu tenho que pensar, como eu falei para vocês, é complicado porque a gente o horário de trabalho, não dá para estar saindo para estar fazendo delivery. O pessoal aqui para trabalhar, gente, mão de obra aqui é muito difícil, muito complicado da gente achar. Então fica difícil querer trabalhar. O pessoal até pede, sabe, um delivery, uma coisa ou outra. Sempre vem um pessoal pedindo, tem bolo de pote, tem não sei o quê. E aí eu não consigo fornecer ainda, tá? Eu vou ver se eu consigo algum mototáxi de confiança, uma pessoa que esteja disponível ali para fazer as entregas, para ver se a gente consegue, pelo menos voltando aos poucos aí, né, esse delivery, que eu queria voltar agora a partir de setembro, talvez, quem sabe, né? Vamos ver o que rola, tá, gente? Mas, bom, vamos lá. Aqui meu namorado também tava me ajudando, né, fazer o bolo. Aí, gente, esse bolo é muito fácil. Colocou ovo, colocou açúcar, colocou óleo, colocou o milho, você bota pra bater no liquidificador. Tá entendendo? É rapidinho, gente, rápido. Não tem coisa melhor do que esse bolo, ele fica muito cremosinho. Enquanto isso, a gente tava escutando uma música, então por isso que eu tenho que gravar depois pra vocês a voz. Porque, querendo ou não, fica complicado de gravar na hora. Porque aí o pessoal fica falando, às vezes tem som ligado, então não dá pra colocar aqui. Mas de besteira, porque depois eu gravo. Ó, aqui, gente, eu já tinha batido e também já tinha colocado o fubá mimoso que eu mostrei pra vocês lá no iniciozinho, né? Então, eu uso o fubá mimoso, tá? Esse bolo não vai farinha de trigo, certo? Então, vou deixar o bolo aqui assando. Enquanto ele tá assando, eu vou adiantando a massa do meu bolo de cenoura, porque eu também queria. Porque, gente, não tem condições de você não fazer um bolo de cenoura. Bolo de milho, bolo de cenoura, bolo de paçoca. Eu pensei em fazer tantos bolos, só que eu disse, meu Deus, vai ter tanto bolo, que eu disse, não tem condições, né? Não vai dar, porque é muito bolo. Mas se eu pudesse, eu colocava todo sabor de bolo que eu quisesse, amendoim, bolo churros também eu queria fazer. Mas eu disse, não, vai ser muita comida, vai ser muita coisa, então eu não vou inventar, não. E aí, enquanto o bolo tava lá no forno, eu inventei aqui de fazer um salgado. Tava nem na programação, mas eu acabei inventando. Esse salgado aqui, depois eu venho trazer um vídeo pra vocês em específico da receita, passo a passo, tudo certinho pra vocês, tá? Eu fiz a massa aí pra testar, uma massa bem econômica, gente. Se vocês observarem no vídeo, eu coloquei água, coloquei sal, e eu tava pesando, tá? Porque eu tinha pegado a receita, parece que em xícara, se não me engano, em colher. E aí eu tinha que pesar pra saber quanto é que tava usando em peso. Que eu acho até mais fácil também de depois estar precificando e também fazer a receita novamente. Que eu acho que o peso, gente, é algo mais preciso. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu acho melhor de colocar, toda vez que eu vou fazer uma receita, assim, que eu pego uma receita nova, eu gosto de fazer dessa forma aí, certo? Então, aqui no bol, eu coloquei, se não me engano, gente, eu tinha colocado água morna. Aí eu coloquei o açúcar, coloquei o óleo, o sal e agora, por último, eu vou adicionar o nosso fermento, que é aquele fermento biológico, tá? Diferentemente do fermento químico, que é para bolos. Esse daí é fermento biológico. Você não se confundir, tá, gente? Porque tem gente que, não, às vezes, pode parecer básico pra gente, besteira, mas tem pessoas que não sabem, né? Então, por isso a gente explica direitinho, tá? E aí eu coloquei, se não me engano, foi um pacotinho. Nesse pacotinho, acho que vem 10 gramas, né? Gente, muito prático e fácil de fazer essa massa. E o gosto dela também eu achei muito bom, né? Eu achei uma massa muito fofinha, ela cresceu bastante, desenvolveu bastante. Então, foi uma massa aí que... Deixa eu fiz, tá, gente? Rapidinho. Então, misturei aí no bowl. Aí agora eu venho com o fouet, vou dar uma leve misturada aí pra poder incorporar todos os ingredientes que a gente colocou nessa massa, né?
para poder dissolver bem o ovo, o açúcar, o sal, misturar o fermento também. E aí, essa massa ela não vai leite, tá, gente? Ela só vai água. E não fica, vocês desculpem a zoada, porque o senhor Nicolas, eu falo pra vocês, né? Toda vez que eu tô gravando, o senhor Nicolas, ele vem fazer alguma zoada nesse vídeo. Porque se ele não aparecer no vídeo, ele tem que aparecer falando ou fazendo zoada. Então vocês já se acostumaram com isso, né? E agora é assim. Bom, aí agora aqui, gente, depois que eu misturei, vocês viram que foi bem rápido, né? Só misturei mesmo, incorporei bem. E agora eu vou adicionando o nosso... Gente, deixa eu botar esse menino pra sala, porque não tem condições de eu gravar com essa zoada aqui. Bom, gente, expulsei Nicolas daqui, lá vem ele de novo. Eu vou falar pra vocês, a vida de mãe é um negócio sério, engraçado e ao mesmo tempo uma loucura, gente, porque eu vou falar um negócio, né? Ó, vocês viram aí... Ô, Nicolas, meu filho, me ajude, porque sua mãe, assim que terminar aqui, vai ajeitar sua mamadeira, tá certo? Então pronto, cara, que isso. Bom, gente, vocês viram aí que eu adicionei metade da minha farinha de trigo e depois eu vim adicionando o restante. Eu pesei, né, porque eu coloquei primeiro a metade e depois eu adicionei o restante. E aí, como não dava pra misturar mais com o fouet, eu tive que misturar com a espátula. Olha lá, quem tava ali, ó, já com a mamadeira. É assim, ó, é o tempo todinho, entendeu? Lá vinha nego, ele abre a geladeira, ele pega, ele traz. E ele não tem paciência, tá, gente? Ele nasceu assim de 9 meses e ainda assim não queria sair. E ainda por cima, agora depois que sai, ele tem pressa pra tudo. É engraçado, porque ele tem pressa pra tudo. Ele não tem paciência, gente. Nicolas, ele quer as coisas assim, ó. Sabe? Do jeito dele. Na hora dele. Acho que toda criança, né? Porque eles não têm noção de tempo, de tudo. Então, eles querem tudo na hora. E aí a gente fica meio doida, tem hora. Porque só pela misericórdia, pra você fazer as coisas com o menino toda hora no seu ouvido, pedindo as coisas. E ele não tem noção de tempo, né, gente? Mas é paciência, é assim mesmo. Ó, vocês viram aqui que depois que eu coloquei a farinha de trigo restante no bowl, ficou difícil de estar misturando com a espátula, então eu tive que agora dar uma sovadinha, né, na massa, para poder um pouco desgrudar das mãos, né, dar uma sovadinha nela. Gente, sovei aqui bem rapidinho, né, depois eu parei o vídeo, mas eu sovei cerca, eu acho que de uns 5, 6 minutos aí, sovando bem direitinho, para ela pegar, né, incorporar bem todos os ingredientes, deixar ela mais maleável, uma massa bem, né, boa. E ela cresceu bastante, tá, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês aí, a gente modelando os salgados, recheando, né, pra poder vocês verem como é que foi essa etapa. Mas, assim, já vou adiantando que essa massa é uma massa muito boa, gostei muito dela. Ela é uma massa bem econômica, cresceu bastante, rendeu também bastante, porque a gente fez com pouca farinha de trigo, né? E aqui, gente, não liguem, tá? Porque o balcão eu já tinha limpado antes de começar as coisas. Então, por isso que eu já fui tacando a farinha de trigo aí, tá? Então, relevem essa parte aí, porque às vezes a gente tem que explicar essas coisas, porque tem muita gente que chega nos vídeos. E eu sempre falo sobre a questão, né, de trabalhar certo, porque aí você trabalha com alimento. Sempre tem alguém que vem comentar alguma coisa. Por isso que eu falo pra vocês, toda vez que vem comentar, eu excluo o comentário e pronto. Eu sou dessas. Eu não fico perdendo tempo com isso mais, não. Já foi isso o tempo de eu perder tempo com comentários negativos ou alguma coisa do tipo. É raro, sabe? É uma vez ou nunca uma pessoa que vem comentar alguma coisa. Mas graças a Deus todos os comentários são bons. Eu sei que algumas pessoas às vezes comentam, mas assim, você sabe, gente, a diferença entre uma crítica construtiva e alguém que quer falar mal. Vocês estão entendendo? A gente conhece a diferença. Porque uma crítica construtiva, ela vai te dar basicamente uma dica. Ela vai te direcionar. Ou seja, se você fez algo no vídeo, né, e a pessoa olha, aí diz assim, ô Pão, olha, o jeito que você fez é legal, mas o que você acha de fazer dessa forma? Pode ser que ajude você no seu tempo, pode ser que não sei o que e tal, entendeu? Isso é uma crítica construtiva, gente. É você dar uma opinião em relação ao trabalho da pessoa, mas sem estar criticando a pessoa. Agora tem gente que diz, ai, fulano fala tanto disso, fala tanto daquilo, eu não vejo fazendo nada disso. Entendeu? É esse tipo de gente que eu estou falando. Mas, ó, aqui, gente, a minha massa ela já tinha ficado mais ou menos uns 10 minutos de descanso, certo? Deixei ela descansando no bowl, fechadinha, né, pra não entrar ar. E agora eu vou fazer o recheio. Eu era aqui, gente, pra ter pegado mais. Essa eu acho que é a segunda massa que eu tô fazendo, tá? A primeira eu já fiz,
Não mostrei pra vocês não, mas eu acho que essa segunda já, porque já é o final do recheio. Eu era pra ter colocado mais, gente. Mais presunto, era pra ter colocado mais queijo. Só que aí o mercadinho já tinha fechado, né? Porque eles iam fechar, então não ia dar tempo da gente comprar mais coisas. Aí eu tive que fazer com o que tinha em casa mesmo. Então eu usei o resto do queijo, o resto do presunto e deu certo. Aqui eu vou fazer estilo joelhinho, né, gente, que chama. Tem gente que chama de joelho, tem gente que chama de bauru. Cada cidade, né, cada canto tem sempre um nome diferente pro mesmo salgado. É incrível isso, né? Independente da região que a gente tá, sempre tem uma diferença, né? Mas, ó, vocês estão vendo, gente? Essa massa ela é muito boa, ela não gruda nas mãos. E ela é muito boa de trabalhar, porque ela é bem molinha. Ela é fofinha. Você já vê, assim, que é boa de trabalhar mesmo. Depois eu vou fazer um teste com ela. Eu quero fazer esfirras com ela. Esfirra de carne, esfirra de queijo. Que é também para testar pro meu delivery, quem sabe. Tô pensando em talvez trazer esfirras para colocar. Porque salgados assado é bom também, uma opção muito boa. Eu não gosto só... Quando eu abro o delivery, eu não gosto só de colocar... Por exemplo, só doce, sabe? Eu gosto de colocar uma opção de salgado. Porque às vezes a gente come um doce. Eu, particularmente, quando eu peço, assim, quando eu vou num canto, numa lanchonete, eu sempre peço um doce e um salgado. Não tem como. Toda vez eu tenho que comer os dois juntos. E aí eu penso da mesma forma quando eu vou fazer assim, sabe? Então, por isso que eu tô pensando ainda, depois de testar essa massinha com tipo esfirra, tá, gente? É a mesma massa, só que a gente vai modelar como se fosse uma esfirra. Tá vendo aí que eu já tinha feito a outra massa? Eu já tinha feito a outra parte, né? E essa outra eu trouxe só no finalzinho pra vocês verem como é que foi que eu modelei e fechei o salgado, certo? Aqui eu ia colocar os salgados, a massa por inteiro. Só que aí eu disse, não, vou cortar ela assim, porque, ó, gente, ficou bem recheadinho, hein? Ficou bem... Se eu tivesse colocado mais recheio, tinha ficado melhor ainda. Foi porque faltou. E outra coisa que eu esqueci de colocar, que eu acho que ia ficar interessante, era se eu tivesse colocado... Desculpa, gente. Era se eu tivesse colocado um pouquinho de molho de tomate. Ó, vim pensar nisso agora. Vocês acreditam? Vendo o vídeo, editando e vim pensar nisso agora. Então, acho que da próxima vez que eu vou fazer isso. Aí, esse outro pedacinho aqui de massa foi o que sobrou. Então, ela tá cheia em recheio, coitada. E aí, eu resolvi só fazer uma bolinha mesmo e botar ali dentro e tá tudo certo, tá? Isso daí, depois eu comi com manteiga na hora que saiu. Ixi, gente, pensa num negócio bom. Mas é um negócio bom mesmo. Vocês estão entendendo? Uma coisa boa, boa mesmo. Aí pronto. O restante da massa fiz a modelagemzinha, coloquei aí. Coloquei bem perto do outro também pra não vazar, né? Porque esses joelhinhos assim de presunto de queijo, eles têm muita mania de vazar, né, gente? Mas enfim. Aí ficou pronto aqui, certo? Agora eu só vou fazer o quê? Pincelar eles. Inclusive eu já fiz a pincelagem, né? Só com ovo, tá, gente? A gema de ovo. E eu coloco um pouquinho de mel, né? E joguei um pouquinho de orégano pra dar uma graça. Enquanto isso, que eu estava fazendo os pães, senhor Nicolas já estava ali. E eu estava aqui, vá, meu amor. E eu estava aqui já preparando o arroz doce, porque também ia fazer arroz doce. Tem que ter, né, gente? Não tem como. Aí, o que acontece? O arroz tava cozinhando aqui. Inclusive, já tem receita desse arroz aqui no canal, tá? E aqui o meu bolo de milho já está pronto, gente. Olha essa coisa linda. Bem douradinho, maravilhoso. Aí, eu vou tirar o bolo de milho, né? E vou... Ó... Ah, gente... Tinha também um bolo de cenoura ainda. Cara, foi tanta comida que tem hora que eu me esqueço o que foi que eu gravei nesse dia. Então, por isso que eu tô vendo com vocês aqui na hora também, relembrando as coisas, porque eu tô vendo na hora. E aí, o que acontece? Bolo de milho pronto, dei uma finalização nele só pra dar um tchan. Coloquei as palhas de milho na lateral. Eu era pra ter feito isso dentro da forma. Mas pensa no esquecimento nesse dia que eu tive de muita coisa. Esquecimento. Porque essas palhas aí era pra ter botado dentro da forma e ter colocado a massa do bolo, né? Mas enfim, tirei o bolo de milho e deixei os salgados assando. Enquanto isso aqui, eu já tava acho que eu já tinha finalizado, gente, o arroz doce. E a massa de cenoura tava esperando ainda, né? Mas enfim, o bolo de milho tava pronto. Gente, acabei de tirar aqui o salgado do meu forno, ó. Já ficou pronto. Esse daqui vocês viram que foi o pedaço que sobrou. Mas aí, ó, depois eu vou cortar, tá? Vou deixar eles cortadinhos aqui assim, pra deixar na mesinha. E aí, o bolo de cenoura, eu acabei de colocar no forno. Aqui ainda falta eu fazer o cachorro-quente. Eu vou fazer também cachorro-quente. Aí já tem salsicha aqui. Eu vou temperar, né? E é isso. Fui dando uma lavadinha aqui na louça. O senhor Nicolas está ali.
E agora, deixa eu ver, o bolo de milho eu mostrei pra vocês já, né, gente? Aí, o que que eu vou fazer, ó, esse pano aqui é um paninho que eu já tenho em casa, eu vou forrar lá em cima do freezer. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, em cima do freezer. Vocês estão entendendo? Vou forrar aquele pano aqui em cima do freezer. A gente vai deixar o paninho aqui, aí bota as comidas aqui em cima. As mesas estão ali lavadas já, aqui as bolsas de milho e a churrasqueira vai ficar ali. E o quintal da gente por aqui assim, ó. Já estendi roupa ali também, porque o sol abriu um pouquinho, graças a Deus, porque desde manhã foi muita chuva, o tempo fechado, mas abriu um pouquinho mais o sol, tá vendo? Aí eu já aproveitei pra tacar roupa ali no varal pra poder coisar. E Nicolas tá ali, ó. Tá ali, brincando na areia, gente. É perdido. Olha lá a cara dele. Mas é isso. Bom, eu vou cuidar porque eu ainda tenho que fazer almoço. Pois é, gente. É coisa pra se fazer. Mas fiquei feliz que a massinha do salgado deu certo. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou fazer um arrozinho aqui rapidinho. Feijão já tenho pronto, só descongelo e retempero. E é isso. E aí depois eu dou uma lavadinha nessa louça. E ao mesmo tempo que eu vou fazendo almoço, eu já vou deixando o molho de tomate pra ir cozinhando. Porque eu gosto de retemperar o molho, né? Aí eu vou retemperar, vou deixar a salsicha refogando. Apesar que agora, gente, deixa eu dizer a vocês que é 12h50. Quase 1h da tarde. Mas eu vou preferir fazer as coisas agora, porque aí mais tarde só me preocupo em me arrumar Nicolas, entendeu? E esquentar as coisas, né? Porque querendo ou não, essas coisinhas assim, besteira, eu só faço esquentar. Mas é isso. Vai tentar aqui o almoço. Ai, gente, ficou lindo, hein? Aí veja só o que esse povo inventou de fazer aqui. Porque a princípio nós só ia colocarmos, né, as mesas. Pois é, as mesas e a cadeira. Só que aí inventaram, minha mãe, né? Porque ela vê muito vídeo, gente. Minha mãe é assim, ó. Onde tiver construção, ela tá no meio. Vocês estão entendendo? Onde tiver essas coisas assim pra mexer, ela tá ali com o avental e o catuca. Mas ela não fez comida nenhuma. Vocês estão entendendo? Ela botou pra mim fazer. Que já eu mostro pra vocês. Aí esse povo é assim, ó. Inventa de fazer as coisas. E Nicolas no meio, como sempre. O que que eles vão fazer aqui? O que que eles vão inventar? Eu já vou adiantando pra vocês. Aqui, mãe pegou algumas madeiras que eles queriam fazer tipo um estilo uma... Ai, gente, esqueci o nome. É palhoça que chama. Esqueci o nome agora do que é. Vocês estão entendendo? Mas eles vão fazer um negócio cobertinho pra, tipo, a gente ficar por baixo, caso choveu essa noite e não choveu um pingo. Pra vocês terem noção, não choveu um pingo. Enquanto eles estão fazendo ali, eu vou ter que fazer o quê? Adiantar, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que tá pronto aqui. Nosso bolo de milho, né? Vocês já sabem que tá pronto, então eu deixei ele cobertinho aqui, maravilhoso. Tá aí dentro. Aí também já finalizei o bolo de cenoura, que inclusive esse bolo eu fiz com a cobertura de cenoura, tá aqui lindo. Depois eu jogo granulado pra finalizar ele, mas ficou aqui pronto. E esse outro é a massinha que sobrou e mais um de cenoura também, né? E aqui, ó, a gente já almoçou, então o arroz doce já tá pronto, já finalizei. Mais tarde eu coloco mais um pouquinho de leite pra poder ele pegar mais um pouquinho de caldo, né, gente? Porque aqui ele cozinhou bastante. E aqui também eu já fiz o tempero do cachorro-quente. Cachorro-quente aqui em Pernambuco, né, no Nordeste, é muito diferente do de São Paulo, tá, gente? Eu particularmente, gosto mais do cachorro-quente paulista. Porque, pra quem não sabe, eu nasci em São Paulo, né? Mas depois eu vim pra cá e não troco meu Pernambuco por nada não, nem minha Alagoas, viu? Vocês que me perdoem, a galera de São Paulo. Mas pense num lugar bom e tranquilo, maravilhoso, que a gente vai ficar e, a gente se apaixona, não tem condições. As pessoas, a culinária, comida, praia, o lazer, a forma como a gente mora aqui, gente, é completamente diferente. A gente vive muito mais do que a gente vivia em São Paulo. Em São Paulo era muito trabalho, muita correria. Então, aqui a gente tem mais um pouquinho de liberdade pra viver um pouco mais, vocês estão entendendo? Então, por isso que eu não troco não vou mentir. Então, ó, aqui eu vim curiar o que eles estão fazendo. Vamos botar essas madeiras aí. Esse daí eu não tava entendendo nada. Os dois aqui estavam entendendo tudo. Que eu, minha filha, ó, bote eu pra fazer bolo, bote eu pra fazer as coisas realmente. Porque esse negócio aí de construção eu não sei de nada. Aí eles estavam medindo aí, porque parece que tinha que ter uma... Tinha que estar tudo igual, né? Essas madeiras na lateral. Bom, vou deixar eles aí mexendo. O senhor Nicolas também ajudando a cavar. Inclusive, ele cavou metade dos buracos. Brincadeira, né, gente? E aí eu trouxe as coisas da casa da minha mãe, porque já botaram eu pra cozinhar. Não falei pra vocês? Eu disse assim, eu vou adiantar as coisas de manhã pra mim não tá fazendo agora. Só que já trouxeram coisa pra mim. Vocês estão entendendo? Aqui, ó. Tem palha de milho que a gente tem que fazer pra mãe ainda, que esse povo não fez. Ela tá lá, ó. Ela tá ali no meio da areia.
E ela não veio fazer a pamonha, que essa parte era dela. Essas comidas aqui era ela. Vocês estão entendendo? E também vamos fazer a torta de sardinha, né? Aquela famosa torta de sardinha. Então eu trouxe algumas coisas de lá, ovos, salsinha, sardinha. Aqui tem milho e ervilha, né? Porque eu vou fazer o tempero dela. E também já vou começar cortando aqui o tomate e a cebola. E vou mostrar pra vocês o preparo, tá? Então aqui no bowl, gente, ó, eu coloquei todo o recheio da nossa torta, certo? Aqui eu tenho milho, ervilha, sardinha, coloquei também cebola, tomate e coloquei a salsinha. E vou temperar eles, né, com sal. Só que aqui, gente, eu errei. Eu coloquei a sardinha com um molho. Vê só. O molho que vem dentro da sardinha, sabe? Eu coloquei junto com esse que não era pra ter feito. Pra vocês verem, eu tava fazendo tanta coisa nesse dia que eu acabei esquecendo. Mas deu certo, tá? A torta, deu certo. Eu acho que no final eu vou mostrar pra vocês ela. Agora eu vou preparar a massa, né? Preparar a massa. E aqui, ó, já tá tudo pronto. A massa e o recheio. Só fiz misturar, tá, gente? Aquilo lá que eu mostrei pra vocês, eu misturei. E a massinha aqui também já ficou pronta. Agora a gente vai finalizar. Enquanto isso, deixa eu dar uma curiada no que estão fazendo novamente ali. Porque assim, era eu de olho na cozinha e de olho no processo lá fora. E eu tava olhando sempre o que eles estavam fazendo, gente. Aí inventaram de fazer outra palhoça lá do outro lado. Olha lá onde ela tá. Olha lá onde minha mãe tá. Pois é, inventaram de fazer outra palhoça pro lado de lá, né? E outra aqui no meio. Porque o quintal é grande. Eu acho que se eles tivessem mais madeira, eu acho que eles tinham feito muito mais. Graças a Deus não tinha. Inventaram, né? De fazer essa coisa de última hora. Era o quê? De tarde já, gente. Inventaram de fazer essas coisas. Aí aqui agora tinha que fazer o corte, né? De algumas madeiras. Até porque precisava, né, gente? Enfim, precisava. Aí trouxeram tudo. Como meu pai, né? Meus pais trabalham com parte de construção. Então eles sempre têm esses equipamentos, né, gente? De usar pra fazer esses negócios, corte, enfim. Aí aqui, ó, essa parte aqui onde vai ficar a churrasqueira. Porque caso chovesse, a gente ia colocar pro lado de cá, vocês estão entendendo? Então, por isso que eles fizeram o outro ali. Pegaram uma telha que tinha reservado ali. Depois eu mostro pra vocês, no final, quando tiver tudo preparado, eu mostro pra vocês como é que vai ficar, né? Pra vocês verem. Mas aí, ó, já enficaram todas as madeiras no chão. E enquanto eles estão lá trabalhando, eu volto aqui pra gente finalizar essa massa, pela misericórdia, que tinha coisa pra me fazer nesse dia. Ó, essa massa aqui, gente, eu tava observando que ela ficou com os pedacinhos, né, de trigo. Aí eu tive que fazer o quê? Voltar essa massa de novo pro liquidificador. Olha, pensa numa coisa, viu, que me deu uma raiva na hora. Porque a hora pra ter batido, eu não bati. Eu só misturei, sabe? Desliguei o liquidificador, misturei e pronto. Só que ela ficou cheia de pelotinha de farinha de trigo. Eu disse, não tem condições de colocar essa massa desse jeito. Porque senão o povo vai comer mais farinha de trigo do que o próprio, né, o recheio da sardinha. Aí eu tive que fazer o quê? Voltar a massa de novo para poder bater novamente. Pois é, tive que fazer isso, tá, gente? Uma outra hora, quando eu fizer novamente essa torta, aí eu trago com mais detalhe para vocês também. A receita detalhadazinha, bonitinha. Porque eu sei que tem gente que gosta, né, de aprender receita assim, essas coisas. Então eu trago para vocês, tá? Apesar que nem todo mundo assiste vídeos de receita assim, é difícil vocês assistir assim todo do que vlog. Eu vejo que vocês vê muito mais vlog do que vlog de viagem, ou então até essas receitas assim. Mas eu trago depois pra vocês, não tem problema não, entendeu? Porque não é todo mundo, né? Não dá pra agradar todo mundo. E também, enfim, é muita gente que assiste, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Normal, né, gente? Aí o que eu fiz aqui, ó? Pra fazer a torta, eu coloquei metade da nossa massa, né? Na forma. E agora eu venho jogando o meu recheio. Vou espalhando. E nessa hora que eu tava jogando o recheio, gente, eu percebi que eu tinha colocado. Ele tava muito molhado, né? Aí eu lembrei que era pra eu ter tirado o óleo da sardinha, né? A águazinha que vem na sardinha. E eu acabei esquecendo. Mas nada que interferiu. Apenas a massa ficou mais molhadinha do que o normal. A torta ficou bem molhadinha, tá, gente? Mas deu pra cortar, deu pra tudo, certo? Só que se eu tivesse tirado, tinha ficado muito melhor. Então, na próxima vez eu vou me lembrar de fazer isso daí. Mas esse recheio aí, gente, essa quantidade de recheio, deu certinho pra essa forma. Eu só não lembro o diâmetro dessa forma agora. Mas aí depois, quando eu trouxer a receita, se a gente fizer na mesma forma, eu passo tudo certinho pra vocês, né? Tudo detalhadozinho. Então, aqui é simples. Torta salgada assim, gente, é muito simples porque ela é rápida de ser feita. Rapidinho a gente faz. Então, depois que você adiciona o recheio, você só vem cobrindo ela com o restante da massa, né? Então, aqui depois eu coloquei só o restante da massa. E aí, pra finalizar ela,
Eu vou jogar, acho que eu joguei um pouquinho de orégano, se não me engano. Eu falo pra vocês que eu tô achando, porque eu tô lembrando agora das coisas que eu tô fazendo nesse vídeo, porque eu tô editando agora ele, né? Depois de quê? Basicamente quase um mês, gente, misericórdia. Então, eu tô lembrando agora das coisas do vídeo. Mas foi isso mesmo, ó. Peguei um pouquinho de orégano e joguei por cima da minha tortinha. Aí eu vou deixar ela no forno, assando a 180 graus. Quando você vê que a tortinha tá bem assadinha por fora, é quando ela tá bem douradinha. Aí você faz o teste do palito também, certo? Então, assim ficou a nossa torta. Vou levar ela pra o forno. Enquanto isso, o senhor Nicolas acabou capotando. Inclusive, vou tirar até a mamadeira dele, porque ele, assim, dorme com a mamadeira e depois ele solta. E ficou ali no sofá dormindo. E aqui tem mais louça. Gente do céu. Eu já achava que eu tinha parado de louça, mas não tinha não. Aí lá vai eu de novo conferir a obra, porque eu sou dessas. Não faço nada. Aí quando eu chego, tá um menino pendurado ali no coqueiro, pé de coqueiro, pra tirar umas palhas. E aqui eles já estavam terminando. Então agora vocês vão conseguir ter mais ou menos uma noção de como seria, né? Esse negócio aí, como é que vai ser. E aí meu namorado tava lá dentro. Ai, gente, esse povo inventa. Eu vou falar pra vocês. É uma comédia. Aqui em casa é uma comédia. Se eu gravar umas coisas aqui em casa, vocês vão ficar besta. Porque tem hora que esse povo, eu sei não, só pela misericórdia. Então, agora o meu pai chegou para ajudar. Porque assim, a gente carrega um, depois vai carregando todo mundo. Vocês estão entendendo? Vai carregando todo mundo para fazer. Aí ele trouxe as palhas do coqueiro, tá ali. O que que eles vão fazer com essas palhas, gente? Jogar aqui em cima nesse negócio. Vocês estão vendo que a palhoça já tá basicamente quase pronta. Aí, pra não chover também, eles botaram um plástico pra poder evitar, né? Porque se chovesse, a gente podia ficar debaixo tranquilo que não ia molhar, né, gente? Apesar que as palhas é difícil de molhar, mas a galera sempre tá prevenindo. Vocês estão entendendo? Aí eles estavam jogando a palha aí por cima, eu tentei filmar um pouquinho no alto, mas não dava não. Bom, enquanto isso, eles estavam lá finalizando, já tava finalzinho da tarde já. Eu fui decorar o bolo, tá, gente? Porque esse horário aí, eu acho que já era umas 7 horas da noite, se não me engano. Eles já tinham terminado a palhoça. A torta salgada já tinha finalizado também. As coisas estavam tudo pronto. A única coisa que faltava era decorar esse bolo. Esse bolo aí não tava no planejamento de eu fazer. Na verdade, tava e não tava, né? Porque eu encomendei as bandeirinhas com a moça do topo, só que eu disse, eu não sei se eu vou fazer, porque talvez vai ser muito bolo. Minha vizinha também disse que ia trazer um bolo, aí a gente ficou assim, vai ser muito bolo, bolo, bolo. Mas eu disse, eu vou fazer mais um bolo. Gente, nunca é demais. Vocês estão entendendo? Melhor sobrar do que faltar. Então, esse bolo aqui é um bolo de leite ninho que eu já tinha pronto aqui em casa, né? Tinha chantilly pronto também, eu vou aproveitar e vou decorar esse bolo. Como a minha avó, né? Minha avó, assim, por consideração, tá, gente? Mas ela é tia do meu pai, né? Ela tem 95 anos, inclusive ela completou ano nesse dia aí, 95 anos. E aí eu disse, eu vou fazer um bolinho para comemorar, deixar lá exposto. E também a gente aproveita e canta parabéns para ela, certo? Então aqui, ó, a gente passa o chantininho na lateral do nosso bolo, bem hidratadozinho para poder, né, ajudar aí a gente alisar o bolo. Gente, quanto mais hidratado seu chantininho, melhor, certo? Por quê? Porque você precisa entender que quando você vai alisar ele poroso, você vai ter muita dificuldade. E quando você alisa ele assim, quando ele tá bem hidratadozinho, fica muito mais fácil. A espátula desliza com mais facilidade. Você tem mais facilidade também de alisar o bolo. Então, por isso que é bom você entender que você precisa, né, deixar seu chantininho bem hidratado. Gente, nesse dia o que tinha de muriçoca aqui, vocês não estavam escrito. Era eu fazendo esse bolo e metendo o pé no chão, porque tinha muriçoca. Que só. Vocês estão vendo elas por aí, né? Pois é, muriçoca que não era brincadeira. Eu disse, gente, taca fogo lá fora pela misericórdia, porque tem cristão que aguente mais muriçoca que eu decorando esse bolo. Aí, enquanto minha mãe foi lá tacar fogo, eu fui aqui finalizando o bolo. Um bolo bem simples, gente, mas foi uma referência, na verdade, que eu tinha pegado na internet, né? E aí, eu disse, eu vou fazer. E a gente faz um bolo bem simplesinho, só pra decorar a mesa mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês lá fora tudo finalizado, a mesa com as comidas, tudo, pra vocês verem como é que ficou. Então, aqui agora, eu vou passar a minha espátula de alisamento. E nessa hora que a gente tá alisando os bolos, gente, é a hora que a gente observa, né, os pontos que estão precisando de mais chantininho, os pontos que estão precisando, né, colocar pra alisar novamente. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqueles granulê não, gente, perdão. Aqueles amendoim, né, que a gente compra de pacotinho, que é de 500 gramas. Aqui, onde eu compro, o nome é xerém de amendoim.
certo? Esse é o nome que a gente compra. Mas esse amendoim aí granuladozinho, que é um pedaço bem pequenininho. Gente, a muriçoca tava me comendo, que não era uma brincadeira. Você não tem noção, pra fazer esse bolo foi tanta dificuldade, porque o que tinha de muriçoca, você não tem noção. Eu tava vendo a hora, eu já ia dizer assim, minhas filhas, vocês querem decorar o bolo por mim, fica à vontade, porque eu já estou cansada, entendeu? Porque tinha, gente, tinha e não era brincadeira não. Chegando de noite, era muriçoca que não tinha mais tamanho. Aí aqui eu fiz um detalhe, feito aquele bolo red velvet, sabe, gente? Só que com um amendoim, né? Aí eu limpei aqui embaixo nele, coloquei as bandeirinhas. Aí vocês estão vendo já finalizando. E aqui em cima do bolo, ó, eu peguei canela, que eu tinha canela em pau aqui pra fazer tipo uma fogueirinha. E também embaixo eu fiz uma areinha comestível. Vocês já sabem, né? Leite em pó e chocolate em pó, mistura os dois e a gente faz uma areinha comestível. Fiz pra tipo fazer um barrinho, sei lá, um chão. Vocês estão entendendo, né? E aí na lateral eu coloquei as bandeirinhas. Pronto. O nosso bolo ficou assim, bem simples, fácil. Já já eu vou ali pra fora pra mostrar pra vocês como é que ficou ele bem detalhadozinho pra vocês verem direitinho. Porque já tava de noite, gente. Então pra gravar esse horário fica bem complicado. Eu vou, inclusive, comprar depois uma ring light, né, que chama, pra poder ter mais qualidade nesses vídeos, só pela misericórdia, à noite. Não tem condições, né? Tem que melhorar esse negócio aqui. Aí, ó, bolo finalizado, joguei um flash aqui pra vocês verem. Aqui, gente, tentei fazer uma fogueira, mas vocês relevem, certo? Então, ficou assim o nosso bolo. Finalizado, lindo, maravilhoso. Eu gostei bastante, tá? Vou mentir pra vocês não, gostei. Comenta aqui o que vocês acharam desse bolo. Aí aqui, acharam um pouco as palhas do coqueiro, meteram palha de coqueiro aqui na lateral também. E o fogo aí, gente, a fumaça, tava que tava, porque não tinha condições. Nas muriçocas, a gente tinha que tacar fumaça, porque não dava, não dava. E aí aqui fora já tava quase no horário, a gente começou já a acender a fogueira. Gente, essa fogueira ficou até o dia amanhecer, como diz a história. Porque tinha bastante tronco, bastante madeira, então ela deu a noite todinha. E foi uma coisa bem boa, tá, gente? Ficou só a gente mesmo em casa, assim, os vizinhos, tomando uma cervejinha. Eu não sou uma pessoa de beber, não, mas eu fiquei bem tranquila, porque eu não sou de beber, gente. Tá entendendo? Pra mim, tanto faz ou não. Beber uma cerveja ou não. E aqui, como eu falei pra vocês, ó, é assim que eu ia deixar a mesinha, né? Eu já tava aqui começando a decorar. Então, o freezer, como ele tava desligado, que eu ia lavar ele, eu já deixei as coisas aqui em cima. Então, ficou os pães, coloquei os pãezinhos recheados aqui, o milho pra dar uma decorada, você tá entendendo? Aí, botei o pão de milho, ou o bolo, né? Coloquei uns pães ali pro cachorro quente também. E a palhoça ficou assim, gente. Não deu pra mostrar muito bem de noite, não. Mas ela ficou assim. Ah, outra coisa também que minha mãe fez. Que sei que milagre ela fez, né? Porque que tava fazendo as comidas era basicamente eu. Mas ela foi correndo pra casa e fez um munguzá. Gente, eu nunca vi tanta comida nesse mundo. Porque eu acho que a gente tava fazendo pra a galera. Aí o pessoal foram no mercado, os vizinhos trouxeram também cerveja, meus pais trouxeram, a galera que veio tomar, né? O pessoal carne, cerveja, enfim. Ainda faltava a pamonha, gente, pra gente fazer. Porque todo ano a gente faz pamonha. E ainda faltava, tava aquela panela ali pra gente colocar água e cozinhar, então a gente deixou por último. E aí as coisas ali fora eles começaram a organizar, que era colocando as mesas. Ali ficou a mesinha. Peguei a mesinha do meu computador, veio as coisas, viu? Peguei a mesinha do meu computador, botei ali fora pra ficar como a parte do churrasqueiro, né? Quem ficou responsável foi meu namorado, então essa partezinha é dele aí, esse departamento é dele pra ele assar as carnes. Ficou cobertinho ali também, aqui colocaram uma luz, né? Bom, gente, ficou assim, nossa arraiá, como diz a história, né? Ficou bem organizadinho, ficou muito bom as coisas que a gente fez, né? Teve muita comida. Não pense vocês que a galera comeu tudo, não comeu, gente. No outro dia ainda a gente tomou café da manhã, enfim, teve muita coisa. Ainda sobrou milho, mãe fez aqui um curau. Em São Paulo a gente chama de curau, né? Mas aqui é canjica, é diferente. E aqui ficou, certo? Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou a nossa mesa. Arrumadinha, coloquei copos, talheres, o bolo também eu já deixei aqui fora. Coloquei em cima da bailarina pra ficar bem bonitinho. E assim ficou, gente. Coloquei algumas torteletes que eu tinha congelada. Tinha pouquinho mesmo, eu botei só pra dar um tchan na mesa. Uns vasozinhos, né, que precisa meter planta. Porque Pâmela sem planta não é Pâmela. Bom, foi isso. E aí a festa começou, tá, gente? Não filmei a galera não, porque, né, não gosto de estar filmando o povo. Mas o senhor Nicolas já estava degustando, né, o munguzá dele. Que aqui é munguzá. Em São Paulo é canjica. Sempre confundo, tá, gente? Mas vocês relevem. Bom, tava ele aqui todo arrumadinho, trabalhado num xadrez, lindo e maravilhoso, comendo já. Enquanto isso, meus pais vieram para finalizar a bendita da pamonha, gente. Pois é, que a gente inventou de fazer 300 mil comida, né? Não comeram quase nada. Sobrou, no outro dia os vizinhos levaram para tomar café e janta, porque tinha muita coisa. Então, eles aí estavam começando, né, a finalizar a pamonha, tá, gente? Então,
Só faltava isso, na verdade, pra gente finalizar. Então, enquanto ele estava finalizando aí, eu aproveitei e fui tomar um banho pra poder me arrumar, porque eu não tinha tomado banho ainda. Tinha dado banho em Nicolas, mas eu não tinha. Então, vou aqui, né? Voltei pra poder mostrar a vocês enquanto ele estava ali. Eu tomei meu banho, fiquei arrumadinho, mostrar meu look aí, ó. A minha camiseta igual a de Nicolas, pra nós ficar combinando. Botei uma calça, uma sandalinha, e assim fiquei no São João. Bem linda e maravilhosa, entendeu? Enquanto ele estava trabalhando. Porque eu disse, agora é vocês aí que vão fazer essa parte da pamonha. E eu fui só curtir. Bom, gente, foi assim. A nossa noite, o pessoal tava começando a chegar já, todo mundo arrumado, a mesa também já tava pronta. Ó aqui, ó, a sardinha que eu falei pra vocês, a torta. Ó o tanto de comida, gente. Fora as carnes, fora o que tava lá dentro ainda, né? Que tinha o cachorro quente, ainda tinha arroz doce, tinha tudo. Meu namorado tava super animado. Ô, gente, pensa num povo animado e eu assim, ó, só o pó da rabiola, porque eu estava muito cansada. E ali está, né, minha avó, que eu falei pra vocês, 95 anos, gente, saudável, graças a Deus, melhor do que nós, viu? Se botar ela pra rodear nesse loteamento aqui, ela anda mais do que nós tudinho. Pode botar nós três aí, 4, 5 pessoas que ela anda mais do que nós. E Nicola também acompanhando ela na comida. É, gente, é assim mesmo. E bom, outro dia por aqui, dia 25, a gente tomou café com as coisas que sobrou, pra vocês verem o tanto de comida que a gente sobrou, gente, não aguentava mais comer. O sol já tinha aberto, né? A gente já tava aqui embaixo da palhação novamente. E assim foi o nosso São João, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Gravei um pouquinho do dia. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.